Olá, amigos, como estão todos? Muito bem. Hoje estaremos tratando da questão da lei de causa e efeito, ação e reação, a lei do karma, cada um chama de um jeito. Kardec tratou como lei de causa e efeito. Então, vamos buscar subsídios no próprio codificador, nas suas obras, em diversos momentos. Vamos buscar algumas informações que formem um conjunto, um arsenal de dados para a gente compreender melhor a lei de causa e efeito e como ela funciona e como ela produz resultados. Então, inicialmente, Kardec pergunta a respeito da nossa criação no Livro dos Espíritos, na questão 115, os espíritos superiores, tá? Como ponto inicial. E os espíritos dizem na questão 115 que nós somos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, imortais. Então, vamos fazer um registro. Somos imortais, somos criados simples e ignorantes. Aqui cabe já um comentário. O ignorante, muitas vezes, por desconhecimento, comete equívocos, comete erros. Isso já se contrapõe, muitas vezes, a coisas que a gente tem observado nas religiões tradicionais, que uma pessoa comete um erro e, a partir deste erro, ela é condenada para sempre. A doutrina espírita, por ser uma doutrina consoladora, amorosa, ela descaracteriza isso por completo, dizendo que todo mal, em algum momento, pode ser reparado. Guardamos o primeiro ponto. Logo adiante, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 32, qual é o objetivo da encarnação. E sem hesitar, os espíritos amorosos dizem que a encarnação tem como objetivo progresso, adiantamento. Dado o nosso estado evolutivo, em que ainda fazemos uma série de coisas equivocadas, muitas vezes as nossas ações equivocadas provocam a nós e a outros dificuldades, dores, problemas. Então, eles também explicam que muitas vezes a encarnação também serve como expiação. Eles usam a palavra expiação. Então, segundo ponto, a reencarnação tem como objetivo algo útil, progresso, mas também se presta a expiar, reparar, consertar. Ok? Vamos ao terceiro ponto, para entendermos como que isso funciona tecnicamente. No Livro dos Médiuns, também lá na Gênese ele faz a mesma observação anos depois. Ele diz que no perispírito está a chave para a solução de quase todos os problemas humanos. Às vezes, quer sejam até mistérios da medicina, da psicologia. Então, o perispírito é um local, é um banco de dados, de registros, né, onde aí estão guardadas todas as nossas experiências, como se fosse uma fita inesgotável, um filme que nunca acaba, em que a qualquer momento ele pode ser retrabalhado, trazido para utilização no sentido do progresso, da melhoria. Então, ok? Guardamos um terceiro ponto. Depois, mais adiante na própria Gênese, ele diz que o perispírito está ligado ao corpo físico, molécula por molécula. E aqui vai um outro drama ou alegria. Por que drama? Porque nós achamos que certas ações, excessos, bebida, comida, drogas, outras coisas, que muitas vezes essa questão vai se resolver quando do óbito no cemitério. Não é verdade, porque se o corpo físico está ligado ao perispírito, molécula por molécula, embora o corpo físico vá para o cemitério e em dado momento ele vai se extinguir por um processo natural da natureza aqui, material, aquela célula, aquela molécula que está lesionada lá no perispírito, conserva aquela sequela. E aí começam os dramas. Uma cirrose,
um excesso de bebida, o uso da droga que levou o indivíduo ao cemitério, não encerra a questão do vício, nem a questão da doença, se ela já está devidamente consignada no perispírito. Ok? Então vamos guardar isso, porque é uma informação relevante. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles: onde está no homem registrada a lei de Deus? E eles, sem hesitar, dizem: na consciência. Então, esse é um ponto outra vez relevante para a gente saber o seguinte: quando da nossa criação, no momento da nossa criação, como espíritos imortais, ali é inserido na nossa consciência o gabarito, o que é certo, o que é errado. Tudo aquilo que se afasta do amor é equívoco, é problema, é sinal de que lá na frente vai gerar algum processo de reparação desagradável, doloroso, proporcional ao fato que lhe deu origem. Então, vamos guardar o seguinte: ninguém pode alegar em dado momento que diz assim: eu não sabia. Sabemos, no íntimo, nós sempre sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado. A lei de Deus está na consciência do homem, ou seja, lá nos arquivos do perispírito, ela está lá bonitinha para ser usada sempre. E aqui eu tenho uma dica. Em caso de dúvida, é só perguntar assim: como Jesus faria? A gente, na mesma hora, descobre como proceder. Jesus faria isso? Não. Então, eu já tenho o parâmetro do que não fazer. É fácil? Gostaram da dica? Muito bem. Para completar esse conjunto de informações que estão dentro da codificação, nós pegamos alguns, haveriam outros. Vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, quando ele trata lá das muitas aflições humanas, e em dado momento ele fala das causas atuais das aflições. E quando ele faz... É interessante que Kardec diz o seguinte, que nós muitas vezes queremos culpar o passado, culpar a ignorância, o desconhecimento, mas ele diz assim: boa parte, ou talvez a maior parte dos problemas que hoje enfrentamos não são decorrentes de decisões, de ações ou omissões nossas de outras existências. São fruto dos equívocos do uso errado do nosso livre-arbítrio nesta presente existência. Então, guardamos aí. Às vezes sofremos porque estamos tomando decisões erradas agora. Não tem nada a ver com o passado. Ok? Depois, em nosso socorro, Kardec fala das causas anteriores das aflições. Porque muitas vezes também ocorre que certos problemas já se iniciam às vezes da gestação ou no nascimento. Quando a pessoa nasce, ela ainda não fez nada e já vem com uma doença congênita, uma sequela física, mental. Também outros vêm desprovidos de família, na orfandade, no abandono, numa miséria extrema, nascem em condições extremamente adversas, enquanto outros são favorecidos ou beneficiados, teoricamente, dentro de uma perspectiva humana muito equivocada, de que um foi privilegiado e o outro, de certa forma, negligenciado, prejudicado. Isso não existe dentro da lei divina, que é sempre justa e amorosa, então, e educativa. Então, ele fala, que ali, naquele momento, nós estamos trazendo de volta o fruto daquilo que viemos a semear. Muito bem. Então, pegando esse conjunto para a gente dar um fechamento a isso, vamos tentar resumir. Somos imortais, portanto temos só uma vida. Por vezes, estamos no mundo espiritual, às vezes estamos em corpos, vivenciando experiências,
não necessariamente apenas nesse planeta, talvez já tenhamos estado em outros, e poderemos futuramente estar encarnando em outros mundos. Mas uma vida imortal e uma sucessão de existências interligadas, solidárias, responsáveis. Então, plantamos ontem as alegrias ou as tristezas de agora. Nessa presente existência, né, estamos semeando as bonanças, né, ou desastres do amanhã, de curto, médio e longo prazo. Porque aqui nós precisamos entender o seguinte: Deus não dá fardos pesados a quem não pode carregar. As nossas dificuldades e dores são compatíveis com a nossa capacidade de superá-las. Daí a infinita misericórdia divina. Felicidade, saúde, paz ou tristeza, doença e perturbação dependem única e exclusivamente do nosso plantio. Aí, às vezes, a gente precisa entender. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, porque, no fundo, qual é a beleza da vida? É o aprendizado do uso do livre-arbítrio, é decidir. Agora, quando nós aprendermos a decidir com responsabilidade, quando aprendermos a decidir com amor por nós e pelos nossos semelhantes, os problemas cessam. E a partir daí, em dado momento, é só alegria. Né? Por quê? Porque a alegria ou dor é sempre um resultado proporcional da ação praticada ou da omissão, que foi exercida. Vamos então agora reforçar. Perispírito. O que foi dito? Ele é a sede, lá nos seus departamentos, nós temos lá na consciência a sede da lei de Deus. Então significa que lá no perispírito nós temos o gabarito daquilo que é certo, daquilo que é errado. Temos ali também um banco de memórias inesgotável de todos os fatos, de todas as nossas existências. Também temos ali aquilo que poderíamos chamar, que Jesus, aliás, chamou, do ajuntai tesouros que a terra não há de levar. Quais são os tesouros? Os conhecimentos, as virtudes adquiridas, as experiências bem-sucedidas, os atos amorosos estão ali. Então, esse sistema de qualidade interno, que é o gabarito, a lei de Deus, que está lá na consciência, ele rejeita automaticamente tudo que não se baseia no amor, tudo que não é orientado pelo amor, porque Deus é amor. Continuamente, o tempo todo, sempre, Deus é amor. E esse é o gabarito que está em nós. Tudo que contrariar a isso, com certeza, gerará algum processo desagradável. E então, esse gabarito, ele vai aprovar os nossos atos de amor adequados, que se enquadram dentro desses critérios e parâmetros, e ele vai rejeitar e determinar automaticamente a repetição das experiências mal-sucedidas até que seja apenas amor. No livro O Céu e o Inferno, Kardec diz assim, a doutrina espírita com certeza elimina a ideia das penas eternas, mas a pena é eterna enquanto o indivíduo se obstinar no equívoco, no erro. Bom, vamos então agora entender consequências disso tudo. Atos físicos, vícios, excessos, tais como gula, alcoolismo, cigarro, drogas em geral, entre outras, destroem o corpo físico, muitas vezes levando à morte física. Estando ligado ao perispírito, molécula a molécula, célula a célula, também esses processos geram lesões no perispírito, que não vai ser desintegrado como o corpo, que lá vai para o cemitério. Vamos agora a outra questão. Atos imorais, como a violência contra alguém mais fraco,
a mentira, traição, maledicência, o constrangimento, a covardia, a imposição de trabalhos cruéis que levem outros a doenças, acidentes, à morte, ao suicídio, também ficam registrados nestes bancos de memória e dados do perispírito. Ainda, outras ações nossas do dia a dia, né? O abandono de cônjuges por leviandade, né? Aí agravado se houverem filhos que deveriam ser protegidos e orientados e são negligenciados. A destruição de uniões matrimoniais por desequilíbrio e promiscuidade sexual, a infidelidade para com amigos, parentes, o abandono de pais, idosos, necessitados. Muitos outros exemplos nós poderíamos dar, né? Então, qual é o resultado disso? Na medida em que o perispírito funciona como um modelador biológico, ele vai se aproveitar da genética do pai e da mãe, mas ele vai plasmar, quando dá reencarnação, um corpo que contém aquelas informações que lá estão. Se há lesão no perispírito, ela vai ser, de algum modo, transmitida ao corpo físico que se forma. E aí, o futuro corpo refletirá as virtudes e belezas, assim também como doenças e limitações que ele venha a carregar. Isso, aliado ao planejamento reencarnatório, que é orientado pelos espíritos superiores, com a presença do nosso benfeitor, nós aí interferimos na medida que temos mais evolução, esclarecimento. Não é? O planejamento reencarnatório é sempre feito em benefício, em melhor de nós, nosso favor. Tá? Considerando nosso progresso, desenvolvimento, oportunidades de reparação do mal praticado anteriormente. Né? E aí, por vezes, nós vamos criar cenários extremamente difíceis e dolorosos, como graves doenças congênitas, deformidades, abandono, ausência de família, de amigos, pobreza, miséria e outras tantas dificuldades. Apenas para não omitir, cabe dizer que a lei de causa e efeito funciona também coletivamente, o que demonstra a importância de cuidarmos não apenas da nossa conduta pessoal, mas que temos responsabilidade solidária na sociedade. Sejam elas com uma pessoa, um amigo, cônjuge, um parente, né? O irmão, mas que isso se amplia depois para o âmbito da família, depois para com a sociedade que nos recebeu, que nos serve de berço, né? A nação e, finalmente, com o próprio planeta, né? Que é o nosso lar. Ninguém nasceu no Brasil, na Síria, no Afeganistão, em Uganda ou na Suécia por acaso. Há sempre um propósito. Frequentemente, lembrando, visa progresso e reparação simultâneas. Então vamos aproveitar a oportunidade, por mais adversa que ela possa ser em termos de condições, porque tem todo um contingente útil, né? Visando o bem nosso coletivo. Muita paz para todos. Grande abraço.